Muito boa noite, bem-vindo você que está assistindo a gravação dessa live. Essa live foi feita dia 19 de junho de 2023. Ela é de homeopatia. Aqui a gente aborda temas de homeopatia em geral, mas cada semana a gente traz um tema em específico. Essa live é feita com o Eduardo. Nós dois somos médicos homeopatas, somos médicos há mais de 20 anos e eu vou chamar o Eduardo para fazer parte da live enquanto eu vou explicando para vocês como é que funciona. Independente do tema da live, independente do tema que a gente determina da live, entendi que você estava com pressa. A gente está aberto aqui para qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, tá? Hoje a gente vai conversar sobre climatério. Né? Será que a homeopatia pode nos ajudar nesse momento de transição? Então, nós vamos conversar sobre isso e estamos aqui abertos para as dúvidas também sobre o tema. Então, vamos começar sobre o que é o climatério. Né? O pessoal mistura muito climatério com menopausa. Né? Então, o climatério é esse momento, é o momento de transição da fase em que a mulher é reprodutiva e isso vai diminuindo. Né? Então, nessa transição dessa fase da mulher, a gente chama de climatério. Isso acontece geralmente ali para o final dos 40 anos, início dos 50 anos. Existe uma data fixa? Não existe uma data fixa, isso é muito individual, né? Do mesmo jeito que cada menino menstrua numa idade, cada menina entra na puberdade numa idade, também acontece com essa fase do climatério, tá? Então isso é bem individual, cada uma tem uma fase, aparece com cada uma aparece com uma idade, mas é geralmente ali para o final dos 40 anos, início dos 50 anos. E o Du vai trazer para a gente algumas observações sobre sobre isso. Né? Então, na verdade, acho que a gente já trouxe. Bom, a gente vai repetindo, né? Mas a gente já trouxe esse assunto aqui, mas é porque é coerente trazê-lo novamente, né? Então, o nosso corpo é feito de células e essas células formam tecidos e aparelhos e a gente tem o organismo inteiro. Ocorre que algumas células a gente não consegue mais multiplicar depois, ou depois que a gente nasce, ou depois de mais ou menos por volta, né, de 21 anos. E tem algumas células que a gente consegue multiplicar a vida inteira, né? Então, principalmente músculo esquelético, né? E o coração, inclusive, né? É. E inclusive o coração, né? Então a gente não consegue multiplicar neurônio também não. Então, como o climatério tem a ver com a terceira idade, antes, óbvio, né? Mas também tem a ver aí com o envelhecimento, né? Bem antes, mas tem a ver, né? Tô indo. Então, é importante a gente saber disso por quê? Porque, em primeiro lugar, vários sintomas, né, que a mulher, porque a gente está falando de climatério, né? Mas o homem também, né, na senilidade, acaba tendo decorrente da perda de algumas células desses tecidos, principalmente, né? Não sempre, né? Óbvio. Mas e o que a gente consegue multiplicar até mais ou menos 21 anos de idade, a musculatura lisa, tem uns outros tecidos, né? E os sintomas tem muito, né? Tem muito a ver, mas a gente fica mais fácil para a gente detectar, lembrar de perguntar, né? Ou verificar na gente mesmo. Né? Então, os sintomas que a Su vai falar daqui a pouco, aí a gente pode ir pincelando aí sobre esses tecidos, né? Se eles são lábeis, ou seja, se a gente, enfim, se a gente consegue multiplicar ou não, né, a partir do climatério.
porque aí acaba favorecendo o aparecimento de alguns sintomas, né? Vamos lá, vamos para a lista. Tá. Então, a gente vai falar de alguns sintomas e qual é a vantagem da gente fazer esse tratamento com a homeopatia, né? Então, a gente vai seguir aí esse raciocínio, tá? Então, Isso. primeiro a gente vai trazer os sintomas e depois a gente vai falar sobre como a homeopatia pode nos ajudar com esses sintomas. Então, do primeiro mais comum, né, que todo mundo fala, são as ondas de calor, né? Que a gente chama de fogacho, né? Então, a mulher começa a sentir um calor, começa a ficar com calor, tira toda a roupa, né? Sua, fica vermelha. Dura ali alguns minutinhos, né? Mas são vários episódios durante o dia. E pode ser de dia, pode ser de noite, né? Então, não tem ali horário. É uma frase bem comum que a gente escuta das pacientes, porque é uma coisa muito incômoda mesmo, né? Minha mãe falava que era muito ruim e eu não fazia ideia que era tão ruim, né? Que é bem pior do que... Né? É bem pior do que É ela uma falava. boa parte das mulheres falam isso, né? Porque junto com o calor vem outros sintomas, né? Vem um mal-estar, então é uma coisa... Fora a exposição, né? Que por causa da sudorese, algumas ficam vermelhas, né? Então algumas ficam meio com vergonha mesmo. Porque aí fica tanto calor que a mulher quer tirar toda a roupa. Então, se ela vai, por exemplo, um dia como hoje, né? Vai trabalhar com roupa, outra roupa, 10 roupas, né? Que nem o pessoal falava de mim, que parecia um astronauta quando eu ia trabalhar nesse frio, de tanta roupa que eu ia usando. Então, o que acontece, né? Para uma mulher que está passando por isso, ela sai com 10 mil roupas e chega nessa hora, ela precisa tirar esse montão de roupa, né? Então, vamos pensar numa situação, uma advogada ali no meio de uma audiência, na frente do juiz, na frente do cliente, ela ao vivo, sendo o foco de todas as atenções, de repente ela começa a ter esse calorão, né? Aí ela fica vermelha, ela começa a suar e ela precisa tirar a roupa, não ficar pelada, mas diminuir a quantidade de roupa que ela tá. E aí passou, ela volta a ter o Coloca frio. tudo de novo. Aí ela tem que colocar tudo de novo a roupa, né? Ao invés da gente falar tudo, e se a gente fosse falando o que a homeopatia já ajuda, ou a gente volta depois? Não, acho bom a gente já ir Vamos falando. falando? E daí, Dom, o que a homeopatia pode fazer? Então, em primeiro lugar, né, é importante que vocês relatem não só o calor, né? Porque algumas têm uma sudorese muito profusa, acaba tendo que trocar de roupa até. Outras não, outras têm um calor e não suam. Algumas suam mais de madrugada e não suam, ou não tem tanto calor durante o dia, né? Então, que mais? Algumas têm um calor que vem da cintura para cima, subindo. Outras vêm com, né, tem o calor com mal-estar. Outras não, tem uma palpitação junto. Então, é importante, como a gente sempre vem destacando aqui, é que você fale como é que é o seu calor, né? Isso. Não, a gente, claro, né? É um sintoma do climatério, mas para a gente importa saber como é que é o seu, né? A gente encontrar um medicamento, né, que seja mais adequado e que consiga te ajudar, né? E em geral, não sempre, na grande maioria das vezes, em alguns meses o calor dá uma melhorada. Algumas mulheres demoram mais, né? Como tudo, né? Cada caso é um caso. Então, diminui a quantidade e a intensidade dos sintomas, né, Dom? O que costuma, né? Nem sempre. Melhorar mais rápido são os fogachos noturnos, né? Então o pessoal volta a dormir bem, né? Ao invés de ficar acordando por causa dos calores. Então vamos aproveitar e já embalar. Não, embalar não. Só comentar. Então afeta também o sono, né? Porque a mulher acaba acordando por causa desses sintomas, né? Então observar qual o horário mais comum, em qual região do corpo é pior, o que vem associado.
tá? Então, um enjoo, um tremor, um suor, sensação de desmaio, ficar vermelho. Então, traz para a gente essa riqueza de sintomas, né? Então, se observar nessa hora para a gente conseguir achar o melhor remédio que cubra esses sintomas. É mais específico, né, para você. Né? Ah, então, primeiro e mais comum, ondas de calor. Quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. A gente tem que saber horário, em que local do corpo, o que acompanha, né, as ondas de calor. Então, a homeopatia pode ajudar nisso? Pode. Como? Diminuindo a intensidade e a frequência. Tá? Então, a quantidade de vezes que aparece no dia. E não é raro, né? Acontecer da mulher parar mesmo, né, de ter os calores. Bom, aí é o Du falando que tem 30 anos de experiência. 30, né? 20... 29,9. 28. Foi 94. 95 que eu fiz o curso. Tá bom. Então, quase 30, gente. Então, é muita experiência. Outro. Alteração de humor. Quer comentar? Vou primeiro só comentar quais são, né? Então, a mulher pode ficar mais ansiosa, pode ficar mais irritada, pode ficar mais triste, quietinha, né? Introvertida, com dificuldade de concentrar. O que mais? É um momento bem complicado, assim, para a mulher, né? Para as mulheres em geral, né? Coincide, acho que muita coisa acontecendo, né? Na vida, né? Então, geralmente, né? São os filhos saindo de casa, o marido às vezes não tá próximo, mas às vezes diminui um pouquinho o ritmo de trabalho, então tá ficando um pouquinho mais em casa. O que mais? É muita coisa, todas as mudanças hormonais e físicas, né? Então realmente é complicado para a mulher lidar com. É uma situação que muitas entram em crise, assim, né? E aí a alteração do humor de acordo com o temperamento de cada uma, né? Umas vão ficar irritadas, outras vão ficar mais tristes, outras... Aí depende, aí é bem individual, né? Como são muitas transformações, o que a gente convida primeiro, autoconhecimento. Então, entender o que está passando, entender o que está sentindo, entender o que está fazendo bem, entender o que está fazendo mal. Né? Então, esse autoconhecimento desse momento, que é um novo momento, né? E aí tem que saber lidar com tudo isso. Então, na homeopatia, você vai levando aí os seus sintomas, vai se observando, se conhecendo, aí você leva esses sintomas para a gente na consulta, e a homeopatia consegue ajudar também. É que a gente sempre fala, né? É o processo do autoconhecimento durante as consultas, que são esses momentos especiais. É claro que a gente tem que fazer isso de preferência. Seria legal se a gente fizesse isso todos os dias, né? Mas na correria do dia, né? Na correria assim da vida que todos nós temos, a gente acaba muitas vezes não prestando tanta atenção. E a consulta homeopática, ela é um momento especial para você. Antes até da consulta, você já começa pensando, né? O que eu vou falar? E aí, durante a consulta, então, é aquele momento que é só nosso, né? O seu, né? O nosso. E a gente acaba até refletindo um pouco mais e é um momento é um momento importante, né? E, e, e a gente acaba fazendo algumas reflexões que até não faz, né? No dia a dia, porque, enfim, a conversa acaba favorecendo isso, né? Eu brinco que é porque a boca tá perto do ouvido. Então eles começam a falar pra gente e aí eles falam: nossa, sabe que eu não tinha pensado nisso? Né? E aí a gente começa a falar para vocês e também a gente fala: nossa, é verdade. Eu também não tinha pensado. Então a consulta é muito boa, né, para isso, né? Porque aí a gente vai refletindo sobre algumas coisas do dia a dia, do que a gente está passando, né, de transformação. Mas como toda crise, né, a sensação pode não ser boa, mas é um momento super propício para um crescimento, né, para autoconhecimento e autocuidado sempre, né, para a gente se conhecer.
E pra gente não, né? Porque eu não vou ter, chegar, pode ser andropausa, mas o climatério não. Mas é um momento importante, né? Todo momento de crise assim é importante se a gente tiver essa predisposição de refletir, de se conhecer cada vez mais, né? É bem importante. Como é uma época, é um período, né, da vida que mexe com as funções hormonais que tem a ver com a sexualidade, acho que a gente precisa falar disso também, Depois, né? depois. Depois. Tá bom. Sem spoiler, sem spoiler. Tá? O que mais? Vamos lá, Próximo. próximo. Distúrbio do sono. Hum, Então, tem mulher que começa a demorar mais para dormir, tem mulher que começa a ter insônia no meio da madrugada, ou desperta, que nem o Du falou, né, por causa do calor, né, e é, aí não consegue dormir de novo. Enfim, altera o sono, né? Acorda várias vezes na noite, cada uma vai manifestar de uma forma. Tem gente que não, né, Du? Tem tem gente que gente que. continua dormindo bem, né? É, Depende do temperamento também, depende de tudo, né? é. Depende de tudo. A gente está trazendo aqui várias possibilidades, né? Hum, Então, tem gente que tem alteração do sono, né? Pode ser só uma alteração do sono, não só por causa do calor, né? Então, tem gente que vai ter a insônia ali por, né? A insônia, É um transtorno do sono, né? isso, Não por não causa por de. causa do calor, né? Não desencadeada pelo calor, né? Então, pode ter uma alteração do sono. E aí tem que observar, o que tem que observar, Du? Tudo. Então, conta pra... Tem que observar se Ó, é o horário que você vai ficar acordado, que você fica acordado com uma maior frequência. Então pode ser uma insônia inicial, ou seja, você demora para dormir. Pode ser uma insônia que seja no meio da noite. Então você dorme e aí você acorda em tal horário. Se tiver um padrão de horário, é importante da gente saber. Né? Tipo, só acorda às 3, ou só acorda às 2. Isso é importante para a gente definir o medicamento. Tem gente que dorme e acorda muito cedo, né? Então, o horário é importante. O que acontece no período que você fica acordada é bem importante também. Tem sintoma físico? Não tem? Né? Pode ser algum sintoma importante, pode ser um sintoma do coração, pode ser um sintoma, pode ser algum transtorno de ansiedade, enfim, psíquico, né? Então pode ser tudo, né? é. Precisa trazer tudo para consulta para a gente poder entender. Primeiro fazer o raciocínio clínico, depois escolher o medicamento. Né? Então, trazendo para a prática, né? Soraya, eu vou deitar às 10 e não durmo antes da 1. Só a 1 que eu vou dormir. Ops. Ou então, desculpa. Ou então eu durmo às 10, aí às 2 horas da manhã eu acordo. Ou às 3 horas da manhã eu acordo. Então, gente, às 2 da manhã vai ser um remédio, às 4 da manhã vai ser outro remédio. Então, a gente precisa saber que horas vocês acordam. Ou então eu durmo bem, mas 4:30 da manhã eu já tô acordada. Aí também tem que ver que horas foi dormir, né? Sim. Ou então o que o Du também falou, como você se comporta. Então eu acordo às 2 e fico ali, eu fiz assim porque eu achei que você ia falar do mental. Eu fico ali pensando em um monte de coisa que eu tenho que fazer da casa. Ou eu acordo e fico olhando para o teto, parado, esperando o sono voltar. Então, todos esses detalhes são importantes para a gente encontrar a medicação. Sim. Tem que, como tudo, a gente precisa que vocês falem como é que é a insônia de vocês, se tiverem, né? A gente precisa saber como é que é a insônia de vocês. Horário, a posição que dorme, que consegue dormir ou não, se tem algum sintoma por causa da posição que fica, se sente alguma coisa, né? Por causa da posição. Eu só consigo dormir do lado esquerdo. Não, só consigo dormir do lado direito. Se eu deitar do lado esquerdo dá palpitação, enfim, tem qualquer detalhe, né? Qualquer detalhe. De novo, primeiro a gente precisa fazer o raciocínio clínico, né? Descartar alguma doença aí, ou do coração, ou alguma coisa psíquica, ou respiratória, enfim. A gente precisa descartar. Ou mesmo descartando ou não, a gente precisa desses Desse, dados para escolher o medicamento. Né? tá bom? O que mais? Acho que dos sim. Tá.
alteração da menstruação. É a alteração da menstruação. É Então, a menstruação, o que pode acontecer? Tudo. Pode se passar, então, demora mais para vir, ou então vir mais vezes, pode ficar mais intenso, pode ser menos intenso, enfim, pode ficar totalmente irregular o ciclo menstrual. Pode Então, ficar 2, 3 meses sem menstruar, depois volta a menstruar. então tem que ficar fazendo lá a tal da tabelinha. Soraya, a tabelinha é muito antigo, então faz no aplicativo. É super prático hoje em dia, né? Então, hoje, para quem não sabe, tem vários aplicativos, né, que controlam aí. Então, você põe lá o primeiro dia da menstruação e se apresentou alguns sintomas, você vai anotando lá no aplicativo. E aí, no dia da consulta, você só acessa o aplicativo e conta pra gente quais foram os sintomas que você apresentou. Que pra gente também é importante. Os sintomas que apareceram antes da menstruação, durante a menstruação, né, então, tudo relacionado ali com o período menstrual para a gente também é muito importante, tá? Então, o ciclo menstrual pode vir totalmente bagunçado, tá? E... Então, só um adendo. É importante vocês falarem de sintomas que venham antes, durante e depois da menstruação. Né? Às vezes não é na menstruação, mas é um pouco antes ou depois, também são importantes. Né? O que mais? Então, bom, posso? Vamos sim. Ressecamento vaginal. Essa é uma questão complicada, né? Então, isso acontece, né, nessa entrada aí do climatério, isso é uma queixa muito comum da mulher, tá? Então, isso incomoda demais na relação sexual, né, porque machuca, né? Então, isso é um sintoma que faz parte aí dessa transição de vida da mulher, tá? E isso, como eu falei, causa um desconforto, né, da dor na relação sexual, então mexe com todo o relacionamento do casal, né? Como toda crise, né? Vou repetir de novo. Como toda crise, eu acho que é interessante como alguns casais eles se distanciam um pouquinho na correria, né, do dia a dia, para cuidar dos filhos, vida profissional, conquistas e etc. E o casal, algumas vezes, claro que não sempre, nem sempre, né, eles acabam se distanciando um pouquinho, fisicamente, né, não psiquicamente, muitas vezes. Mas até o fato de ter essa diferença, né, de, de física, muitas vezes o casal ele se é uma chance do casal se reaproximar, porque na intimidade eles vão ter que mudar alguma coisa, né? Então, essa conversa íntima também às vezes proporciona umas histórias bem interessantes e legais assim da gente acompanhar, porque aí é como se eles estivessem se redescobrindo mesmo, né, sexualmente. Então tem umas histórias bem... E eu acho que é um movimento bem interessante, né, de, de, de acontecer, porque é como se fosse, algumas vezes, né, claro, é como se fosse vamos combinar de novo? Como é que a gente vai fazer na intimidade? Como é que a gente vai seguir daqui para frente? Né, uma vida, talvez com uma frequência de relações sexuais menores, mais longas. Mais longas, mas ao mesmo tempo também pode trocar por outros interesses, né? Fazer outras coisas que os dois gostem, entendeu? Então, é bem interessante, É um assim, os novo casais. período, É um né? novo período. É um novo período Novo casal. e não precisa ser pior, né? Pode construir uma coisa bem legal. E aí, a homeopatia pode diminuir, mas, gente, aí é uma questão física. Uma transição não é que doença, né? Que isso. Não é uma doença, é uma transformação física mesmo que acontece, né, na mulher, tá? Uma transição natural da vida. Pronto, era essa frase que a gente tinha pensado. Tá. O que mais, Du? Então, perda da libido, né? Vamos aproveitar e já falar. Então,
diminui o apetite, né? O apetite sexual, vamos falar assim, né? Porque tem uma alteração hormonal, né, acontecendo. Os hormônios estão mudando. Então, o interesse pela parte sexual da mulher diminui com o passar, né? Algumas aumentam, né? Interessante. Para algumas, né? Para algumas aumentam. Não sei se é porque diminui um pouquinho, né? Porque vem mais. Tá. A libido tem muito ligado ao hormônio masculino, né? Então, às vezes acontece. Mas a dor inibe muito também, né? A pessoa não vai ter um desprazer ao invés de um prazer, né? Então acaba realmente diminuindo o interesse, né? De novo, acho que é um convite, sempre é um convite para você, né? Para você se conhecer e para o casal recombinar e se conhecer cada vez mais. E isso volta o segundo item, acho que a gente trouxe de sintoma, que era a alteração de humor, né? Então acaba afetando também, né, o humor da mulher, isso, né? Não tem como não mexer no todo, né? Ganho de peso. Então a mulher fala, ai, Soraya, eu tô comendo tudo igual, eu tô fazendo tudo igual e não paro de engordar. Tudo que cada item que você vai falando, eu falo, ixi, isso é difícil. Ixi, isso é complicado. A maioria dos pacientes que procuram a gente, uma boa parte são mulheres nessa faixa etária, né? Então a gente está sempre em contato aí quase diário, né, esse contato com esse tipo de sofrimento, né? Então é inevitável, o metabolismo cai realmente, né? Então o que a gente queimava, né? Antigamente a gente já não queima dessa, né? Agora, né? Então o mesmo prato de comida que antes não fazia engordar, hoje faz engordar, né? A conta não fecha, né? É que a gente estava comentando, né? A célula muscular é a mesma, o tecido muscular é o mesmo desde quando a gente nasce até quando a gente morre, né? Então, inevitavelmente, a gente vai perdendo algumas células. Por isso que a perda de força muscular e, ao mesmo tempo, a diminuição do metabolismo basal, ou seja, aquilo que você gasta para ficar vivo durante o dia, né, mesmo parado, vai diminuindo e a conta não fecha. Se a gente continua comendo a mesma quantidade de comida de 10 anos antes, a gente acaba engordando mesmo. Já são 5 para as 10, vamos agilizar aqui. Então, alteração da pele, né? A pele vai ficando mais com menos elasticidade, né? Ela vai ficando mais flácida, né? E do cabelo, né? O cabelo vai ficando ralinho, né? A gente começa a ter menos cabelo, menos quantidade, menos volume, né? Então afeta a pele e o cabelo. Aí a homeopatia na pele. Que nem a gente está falando, né? São tecidos. Aí é uma revolução natural, não tem como. Mas, de novo, tudo é um convite para a gente se conhecer melhor e ficar cada vez ter uma estrutura psíquica mais complexa, mais resiliente e ser mais feliz mesmo, né? Pode parecer chavão, mas é isso que acontece realmente com as mulheres que conseguem, né, passar por essa fase da vida aí e muitas ficam bem plenas, viu? Porque abre a chance de realizações que foram deixadas, assim, não de lado, mas para um pouquinho depois, por causa dos filhos, por causa da família, né? Das demandas, né, da vida. Algumas acabam concretizando aí alguns sonhos de vida depois, né? É bem legal. E o último que eu anotei do alteração urinária. A alteração urinária tem a ver tanto com a parte hormonal, porque essa região vai receber entre aspas, menos atenção, né, do corpo, por causa dos hormônios. E ao mesmo tempo a musculatura lisa é um daqueles tecidos que a gente só consegue multiplicar até quando a gente é adulto, né, jovem. Então, mais, né, enfim.
a incontinência urinária ela é bem frequente, né, nessa faixa etária. E perda, né, Du? Ah, Uhum. É. não. É. Tipo assim, é isso. É isso. Acho que é isso, Du. É. Vamos ver. Acho que só teve um comentário. Foi Tem mais sobre algum? o calor, né? Sobre calor. É, sobre o calor, o Cristiano, a gente comentou isso lá no comecinho da live, tá? Se você chegou depois, eu vou convidar você a assistir depois do comecinho da live que a gente comentou sobre isso e como observar e como trazer para a gente na consulta. E também que a homeopatia ajuda diminuindo a intensidade e a quantidade de vezes que acontece. A frequência, tá? quantidade. A Valda falou que ela Hum. casou no ano que teve a menopausa. Foi bem interessante mesmo, foi muito legal. Olha que legal. Porque ela se realizou afetivamente quando... É que eu não quero expor, mas já que ela colocou, a Valda é aquela que o coração não cabe no peito, né? Então ela vai ajudando todo mundo, vai ajudando todo mundo. E ela tinha questões que ela precisava resolver. Que Na hora bom. que ela resolveu, na hora que ela viu que ela resolveu, ela se resolveu. Foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito bom mesmo. Porque ela se resolveu afetivamente depois que passou essa fase de mais perrengue, né? De cuidar de todo mundo. Né? Foi interessante. Foi bonito. Legal, muito bom. A Cristina falou, cheguei depois, mas obrigada pelo retorno. Mas não deixa de assistir o comecinho, que é importante, tá? Saber observar esses sintomas. A Dorinha falou, meu comentário é que a homeopatia me ajudou muito. Viva a homeopatia. Obrigada, Dorinha. Obrigada. A Valda falou, fala. Ela falou? Já falei. Já falei. Mas eu sou fã, né? Então eu sou suspeito para falar. Né? Legal. A Cássia falou, nossa, isso é muito complicado. Eu não sei. Sono, nervos. Não sei, não... Você escreve de novo, por favor, Cássia? Pulei, não percebi. Então, traz pra gente, Cássia. Ele falou, podia falar em outra live sobre esse período em que os homens passam. Legal, interessante, muito bom, muito bom. Aposentadoria, andropausa, vamos trazer, muito interessante mesmo. Anotado, Arinha, anotado. Quem sabe até vamos falar no sobre próximo isso, é bem semana para importante. embalar, né? Para embalar nesse assunto. Quando junta a menopausa com a andropausa e a aposentadoria, vira uma saladinha, geralmente. Então vamos trazer esse assunto, é bem importante. A Valda falou, graças à A homeopatia, Valda não precisa de nada, não. Tá bom. E a Cássia falou assim... sono, que não durmo e nervos ficam a flor da pele. É isso aí. Então tem alteração do sono, ainda fica pior por causa dos calores da madrugada, e tudo isso mexe com o humor, e ainda por cima também tem alteração do humor. Então é um turbilhão de coisas. Vai dar um jeito, ela tá sempre ajudando todo mundo. Ela tem inteligência emocional para lidar aí com a situação. E a ajuda da homeopatia, então? Também. Mas ela é bem regradinha. Então tá bom, gente. Muito. Ela é disciplinada, né? Ela é bem disciplinada, ajuda toda a família. Também não sei se podia falar isso aqui, mas elogio pode, né? Elogio não tem problema. Obrigada. Isso é importante para as esposas saberem, não só para eles, mas para podermos entender. Legal. Bem colocado. Legal. Né? A gente só fala realmente da menopausa, né? Verdade. A gente acaba falando muito da mulher nessa fase. Tá bom. Vamos finalizar? Vamos. Então, tá bom. Gente, muito obrigada por estarem aqui conosco até o final, por participarem, por contarem da vida de vocês. É isso aí. E até semana que vem. Tchau, gente. Obrigado a você, Viviane. É Cássia Viviane. Grande beijo. Tchau. Tchau. Não, eu também estou finalizando aqui.